Você já se perguntou se há ou o que há por trás das suas escolhas? Já me fiz essa pergunta muitas vezes, e a última vez que eu fiz essa pergunta me trouxe aprendizados tão legais que eu resolvi compartilhar aqui porque pode ser útil para você também. Se tem algo certo na vida, é que a gente vai ter que fazer escolhas no decorrer da vida. A gente faz escolhas do momento em que abre os olhos até dormindo, a gente está ali filtrando o que o corpo vai fazer ou não. Nosso cérebro faz isso de forma automática, muitas coisas são automáticas e outras não. Mas a questão é que a todo tempo está acontecendo escolhas. Fico em casa, saio. Vou ler um livro, vou assistir um filme. Vou comer pizza ou eu vou comer um arroz e feijão? A gente tem escolhas a todo tempo. E a gente tem inúmeras formas de fazer as coisas. Tá, mas como eu escolho o melhor caminho? Como eu tomo a melhor decisão? Já que eu vou ter sempre que tomar a decisão e a decisão é o que vai determinar os frutos que eu vou ter ali da minha caminhada. Bom, não tem uma resposta certa. Adoraria que tivesse, mas a verdade é que não é. A vida não vem com um manual, né? A gente tem que aprender lidando, a gente muitas das vezes vai aprender com erros, seja com os nossos, seja com os próximos, seja com exemplos que a gente vê. Por isso, construir um repertório é uma coisa tão legal, porque ajuda a gente a não errar por coisas que a gente poderia aprender ali através da história dos outros. Mas em algum momento a gente tem que ter os nossos aprendizados e tem que bancar as próprias escolhas. E como a gente faz isso de uma forma mais adequada? Bom, eu vou dizer aqui para vocês, já que não tem uma resposta certa, como eu tenho feito aqui na minha vida. E foi algo que me trouxe, assim, paz. Porque, como eu já disse aqui, muitas das vezes a gente vai trazendo padrões, vai reproduzindo comportamentos de forma automática. Ah, faço isso porque minha mãe fazia assim, isso veio de berço, eu não questiono aquilo, e eu vou repetindo esses padrões, seja na minha vida pessoal, seja nos meus relacionamentos, seja no meu trabalho. Todo mundo aqui, aposto, que seja da família tradicional ou de algum modelo de família que foi o seu, porque a gente sabe que nem para isso nós temos um padrão também, né? Cada um tem a sua realidade, seu contexto. Então, assim, dentro do contexto família, levando em conta aqui que família é aquele ciclo mais próximo ali no qual a gente foi criado, independente da composição dele, todo mundo traz uma bagagem. E com essa bagagem vem os padrões, inclusive de como tomar as melhores decisões, de quais seriam os melhores caminhos, por exemplo, qual as profissões que são mais valorizadas no mercado, será que é melhor empreender? A gente viu isso por muito tempo, que o incentivo era para se fazer um concurso público, ter um emprego estável, e depois mudou, isso foi para o empreendedorismo. Será que qual é o melhor caminho? Um está certo, um está errado. É uma questão de geração. Só que a gente chega ali, a gente tem essa herança, a gente foi criado, faz a gente sobreviver ali dentro da nossa tribo. Só que em algum momento a gente é lançado para o mundo ali como um indivíduo. E nesse momento, a gente desprende as asinhas ali de mamãe, papai, família e precisa bancar essas decisões. E esse não é nem sempre é um momento fácil. Para muitos, vão tirar de letra ali, pegar e fazer, ou ir vivendo no automático e não se perceber. E para outros, isso vai ser extremamente difícil, principalmente dependendo do modelo de família que você veio. Se era uma família mais protetora, então você vai ter dificuldade de ter autonomia ali, mas enfim, não é questão aqui de trazer as barreiras limitadoras, mas em que algum momento ocorre essa ruptura e a gente consegue se ver como um indivíduo. Tipo, eu tenho meus sonhos, eu tenho os meus gostos pessoais, e às vezes a gente se trava porque a gente tem vários sistemas, né? Não vou entrar no mérito de cada um, mas a gente tem ali questão de religião, tem a questão da família que eu já trouxe aqui, tem a questão do contexto social onde a gente está inserido, e diante disso, cada tribo tem a sua cobrança. E muitas das vezes, quando a gente não se encaixa 100% em determinada tribo, porque a gente é indivíduo, a gente tem ali as nossas diferenças, como ter sossego, igual eu falei aqui na questão da paz para tomar suas próprias decisões, né? O que norteia, tá? Qual é o meu caminho? Eu sei que fulano foi para esse, mas até aqui eu concordo com ele, mas daqui eu já não consigo seguir. Então ocorre ali essa ruptura entre os padrões da gente olhar e é um momento em que a gente tem uma escolha, né? Ou a gente se conforma com o padrão que é dado ali pelo nosso contexto, ou vai haver uma ruptura. E eu não digo ruptura de tipo assim, de você invalidar tudo que você construiu e de todos que estão à sua volta, até mesmo porque eu, assim, minha humilde opinião, não considero isso saudável, né? A gente, quando há uma ruptura muito grande, normalmente tem uma coisa muito errada ali naquele meio e também pode trazer consequências muito sérias. Digo isso porque eu já vi acontecer em alguns momentos ali, até quase aconteceu comigo, porque a gente entra naquela fase de rebeldia, você quer fazer, não, vou fazer totalmente o contrário do que eu vi.
E isso não é saudável, a gente sabe que tem o mínimo ali, e é onde foi que eu norteei as minhas decisões. Inicialmente não era uma coisa muito consciente, né? Eu fui pelos caminhos que eu achava adequado. Para mim, uma coisa muito importante sempre foi a questão da segurança, principalmente a segurança financeira, em questão assim de casa, de você ter ali a casa arrumadinha, de você ter o seu cantinho ali para você morar, com a sua comidinha ali certinho, seu emprego fixo. Eu, particularmente, eu nunca quis empreender. Só um spoiler aqui, eu trabalho com marketing, sou publicitária, mas eu nunca quis empreender. E eu não consegui um emprego de carteira assinada até hoje, para você ver. Fui jogada no empreendedorismo e foi a melhor coisa que me aconteceu. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas a questão é da gente olhar para esses valores, né? No meu caso foi o que eu fiz. Inicialmente eu fui ali batendo, dando murro em ponto de faca, no sentido de testar. Ah, esse caminho é legal. Por exemplo, meu pai sempre achou que eu fosse talentosa na questão de desenhos, decoração, então ele achava lindo quando eu fazia decoração em unha. Trabalhei em salão também. Fui nail designer por um bom tempinho ali, não me recordo exatamente os anos, mas trabalhei também. Trabalhei não, eu fiz curso, né, de design de interiores, fiz ali toda a parte de desenho, eu era apaixonada, meu sonho inicial era ser arquiteta. Até hoje, eu, de certa forma, eu dou graças a Deus que não deu certo, porque hoje eu não me vejo nessa parte. Acho que tudo vai se encaixando ali no decorrer da vida, a gente vai se conhecendo melhor para lapidar esses sonhos. Então, assim, uma coisa bacana desse processo é que não existe escolha determinante nesse sentido, a não ser que seja realmente uma coisa drástica. Você vai lá e faz uma besteira, digamos assim, com a sua vida, aí é meio complicado de você reverter. Mas em, em termos normais, a gente tem sempre a chance de se reinventar, de voltar atrás. Inclusive, isso não é nenhum pecado, digamos assim, não usando na parte religiosa, mas assim, de que a gente pode se permitir errar. Então, isso é uma coisa muito boa, que inclusive eu não me permitia. Eu era muito rígida, mas muito rígida mesmo, para vocês terem ideia. Quando eu casei, a almofada do meu sofá tinha que ficar retinha ali no mesmo lugar onde eu tinha deixado, senão era um estresse. Então, você imagina uma pessoa que vive com essa carga mental de que tudo tem que estar exatamente sob o seu controle. É terrível, digo, porque assim, eu achava que era legal você ser perfeccionista, mas depois eu descobri o quanto isso estava me sabotando. Mas enfim, voltando aqui à questão das escolhas. E aí eu fiz as escolhas, você faz as escolhas, né? Lógico, tem um tempo de maturação daquela escolha, você vai vivendo nela e você começa a colher os frutos dela. E é através desses frutos que a gente vai entendendo. Ah, tá, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz sentido. E muitas das vezes a gente até se apega demais ao fruto e esquece de que foi a gente quem plantou lá com relação às nossas escolhas, aquele fruto que a gente está colhendo. E a questão do plantio, tá, se você plantar limão, você vai colher limão. Só que não é assim, eu vou plantar um limão, eu vou colher um limão. Você vai plantar um limão, você vai colher uma árvore de limão. Então, assim, aquilo vem em escala para o bem e também para o mal. É uma coisa que a gente tem que ter consciência. Mas em todo ponto de olhar para aquele fruto, né? E entender, cara, isso aqui faz sentido para mim? E eu fui tomando as decisões, tá? Fui lá, trabalhei em salão e etc. Tive os frutos ali por algum momento, aí tive filho, aquilo já não fazia mais sentido para mim. Então migrei e tal, fui pro design gráfico, questão de profissão e tal. Aí em algum momento não fez mais sentido. Montei uma agência. Aí a dinâmica da minha agência, uma agência de publicidade, claro, começou a me sufocar. E naquilo que ela começou a me sufocar, eu comecei a me questionar. Cara, eu sempre quis isso. Tá dando certo do jeito que eu sempre sonhei. Na verdade, até mais do que eu sonhei. Por que eu tô tão infeliz? Aquilo estava me frustrando. E foi então que eu fui olhar para Dominique. Tá, eu comecei a achar que o problema era eu. De tipo, cara, você não sabe o que quer. Você começa uma coisa, daqui a pouco você tá em outra. Então, será que você nunca vai parar em lugar nenhum? Aí eu comecei a olhar para trás e falei assim, tá, será que nada do que eu faço está fazendo sentido? Olhei para aquilo, o primeiro momento foi assim, desespero, real. Literalmente, foi uma semana, assim, acho que foi mais de semanas, o processo, ele vai e vem, né? Mas de olhar para trás e falar, cara, como você pode não estar feliz? Foi uma coisa que você construiu, você lutou tanto, você tem ótimos resultados, e você não está feliz. Aí fui revisitar. Falei, será que eu estou procurando demais? Eu comecei a achar que o problema estava em buscar muito conhecimento. E não que eu seja uma pessoa de muito conhecimento, mas na busca mesmo, de querer sempre entender o que está acontecendo e tal. Falei, acho que eu sou complexa demais. Acho que eu sou muito complexa, eu tenho que aprender a simplificar, senão eu nunca vou ser feliz. Eu que estou impedindo a minha felicidade porque eu não consigo relaxar. Então eu comecei buscando relaxar. Calma que eu já vou chegar no contexto de como tomar essa questão das melhores decisões. E aí eu descobri que eu tinha uma dificuldade imensa de relaxar. Então fui voltando ali na questão dos meus processos de autoconhecimento, como eu já mencionei aqui em algum momento.
que eu tinha ido para terapia e tal. Só que quando eu comecei, primeiro momento, assim, foi através de livros. Inclusive, um dos que eu li, que eu me apaixonei foi esse daqui, O Essencialismo. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga mais sobre esse livro, eu posso trazer para vocês, só deixarem aqui nos comentários, do que realmente é importante, porque eu estava me sentindo sobrecarregada, e então, logicamente, o que eu queria entender era, tá, eu estou fazendo muito e não estou tendo o resultado que eu gostaria, então eu preciso entender como eu consigo ter mais eficiência na minha rotina. Aí fui revisitar esse, teve outro também que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, e o do Micro Hábitos. São livros maravilhosos, inclusive, que eu indico. Mas, enfim, livros é outra parte, né? Aí fiquei com essa coisa do essencialismo, do mínimo viável, de você gastar energia direcionada num lugar só, não ficar mudando e tal. Eu falei, tá, qual é a direção que eu tenho que focar minha energia? O que eu tenho que fazer para conseguir resolver essa paz aqui? Eu não posso pegar e simplesmente jogar tudo pro alto e tudo, porque em algum momento eu estava tão saturada que eu quis fazer isso, pegar e jogar tudo pro alto. Mas enfim, olhando para a base, eu cheguei a uma palavrinha que mudou tudo isso na minha cabeça, que foi valores. O que era importante para Dominique de fato. Mas aí, longe de qualquer camada, longe da Dominique mãe, da Dominique esposa, da Dominique dona de casa, da Dominique empresária, longe disso. A Dominique pessoa, o que era importante para ela? Ah, é lazer, é liberdade. E eu cheguei ali nos meus valores. Eu tive até que, inclusive, pesquisar bastante valores de referência para traçar os meus. Eu falei assim, eu vou ver três, que tem norteado a minha vida e tudo. E quando eu cheguei nesses valores, eu vi que o motivo da minha frustração é que todo o meu resultado, por mais que ele fosse muito bom e tal, ele não estava alinhado com os meus valores. E isso é a pior coisa que pode acontecer em escala, porque você trabalha muito para um resultado, e se você está trabalhando para o resultado errado, se você não olhou para o destino, e não só para o destino em si, para a miragem do destino, mas o que vem junto com aquele destino, com aquela decisão que você está tomando, as coisas que estão por trás, né? Você tem que olhar todos os fatores. O que aquilo vai impactar no seu tempo? O que aquilo vai impactar na exigência de conhecimento também, por exemplo, se for algo relacionado à profissão, ou mesmo de um relacionamento que demanda muito da gente se conhecer para a gente conseguir lidar com isso, lidar com pessoas não é uma coisa tão simples. Imagina, se lidar com a gente já é algo complexo, questão da bagagem que é necessária nas nossas decisões. Por exemplo, se eu escolho que eu vou viajar, o que eu vou levar na mala? Se é uma viagem de praia, é totalmente diferente de eu fazer uma viagem para neve, por exemplo. A bagagem é diferente. Então, olhar para essas escolhas com o filtro dos nossos valores. O que é importante para você? É família? É liberdade? É segurança? É sucesso? E aí depende do que é sucesso para você. É fama? Sucesso para você é retorno financeiro? Inclusive, tem muita gente, inclusive eu já tive isso, uma barreira muito grande de falar com relação a dinheiro, só que dinheiro ele não é um problema, o dinheiro é uma ferramenta. O problema é como a gente usa isso e o que aquela ferramenta traz para a nossa vida se a gente não está psicologicamente bem para lidar com aquilo, né? Como tudo na vida, você vai usar uma furadeira ali na parede, se você não estiver bem para lidar com aquilo, você pode se machucar e o resultado não ser positivo. Mas se você souber ser eficiente, você vai ali fazer seu furinho na parede, tudo certo, é uma ótima ferramenta. Para mim, o dinheiro funciona assim. E aí, voltando à questão dos valores, depois que eu entendi que enquanto eu não tivesse bem estabelecidos os meus valores, e aí para várias áreas da vida, porque nós somos seres humanos, a gente tem várias áreas. Por mais que você seja uma pessoa solteira ali, você tem uma área de relacionamento, de relação social, você tem a sua área de família ali, seu ciclo, igual eu falei, independente do contexto. Você tem a sua área profissional, que ali envolve a remuneração também daquilo, a contribuição que você está dando para o mundo e retornando para você também. Pelo menos eu acredito muito no trabalho dessa forma, como uma forma de servir, por mais sem glamorizar aqui. Sem glamorizar, que é a questão de que eu tenho que ser útil, coisa do tipo. Não, a gente tem a parte prática também, tá? Vou lá trabalhar, receber o meu salário, vou lá trabalhar, receber minha remuneração. A gente tem a parte espiritual também, aqui não estou falando de religião, estou falando da nossa conexão com aquilo que a gente acredita ser o fôlego da vida, enfim, ou se você não acredita em nada, mas ter isso bem firmado dentro de você, né, ter isso idealizado, e você tá em paz com essas áreas da sua vida, financeira, social, enfim. Quando você olha para todas elas
e define os seus valores inegociáveis, você consegue tomar uma decisão, porque toda decisão que você tiver que tomar, você vai lá colocar na balança dos seus valores. Eu tenho esse. Eu listei 3 para começar, peguei 3 valores que para mim era muito importante, um deles era a liberdade. E não digo liberdade de, eu quero ser mochileiro, nada do tipo, não. Mas liberdade de escolher o que fazer com o meu tempo, escolher o que eu poderia falar, porque eu, como eu disse, eu vim do marketing, então a gente tem ali certas, não é regras, mas a gente tem boas práticas naquele contexto. Eu, por exemplo, eu não queria vir aqui e me aparecer de blazer, toda maquiada para demonstrar autoridade. Eu queria ter liberdade de poder aparecer como eu sou em alguns momentos. É claro que não é chegar relaxado em qualquer lugar, eu sou assim, vocês que me aceitem. Não, mas a questão dessa liberdade, entendeu? Do que fazer com o nosso tempo, de para onde ir, se eu quiser comer uma comida legal, onde eu vou comer, pegar aí. A questão da família, no sentido de ter pessoas para compartilhar com a gente, porque assim, eu sempre achei que eu era uma pessoa extremamente independente, que eu não dependia de ninguém, eu sempre fui lá, fiz, resolvi. E eu fui para uma viagem em São Paulo sozinha. Fui, resolvi, deu tudo certo, me lidei maravilhosamente bem e tal, enfim, é aqui pertinho, né? Mas assim, um exemplo besta. Só que você chega lá, quando você tá acompanhado, a experiência, pelo menos para mim, é muito mais legal do que quando você tá sozinho. Pô, vi uma coisa legal, aí não tem com quem falar, você vai gravar ali, poxa, perde o encanto daquele momento. Quando você tem alguém para compartilhar, para mim é muito mais legal. E a outra, bom, já esqueci aqui, a mente estava voada, né? Depois eu coloco aqui para vocês. Mas enfim, eu defini esses 3 valores e depois eu fui estendendo eles para o que eu achava que era importante. A última, se eu não me engano, era reconhecimento. Nessa questão de propósito, de ser reconhecida por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu falo e tal. Não só em questão de aspecto técnico, de ser a mamã da minha área, mentora, nada nesse sentido. Mas a questão de reconhecimento mesmo, pelas minhas ações, por onde eu emprego ali a minha energia e tal. Enfim, foram esses. E agora, toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, eu olho para esses 3 fatores inegociáveis. Isso vai tirar minha liberdade? Isso vai tirar meu tempo em família? E também é claro que a gente faz concessões. Se em algum momento, eu preciso fazer determinada ação na minha empresa que vai me exigir muito, mas vai me dar um resultado. É temporário, eu posso escolher fazer uma concessão por um determinado período, não tem nada escrito em pedra. Mas eu sei exatamente do que eu estou abrindo mão e por quê. E aí, toda vez que eu vou tomar essa decisão, eu olho, volto lá para os meus filtros, tá, se não tá em nenhum desses, cara, não faz sentido para mim. Eu sei que lá na frente eu vou quebrar a cara. Eu posso sustentar por algum momento, mas aquilo não faz parte de mim, não faz parte do que eu acredito. E foi assim que se tornou mais leve, pelo menos para mim, tomar as decisões. Não sei como você toma decisão aí, se você quiser me contar aqui. Adoro trocar experiências, né? E é uma coisa muito bacana. Quando a gente olha pra gente, porque a gente ouve muito falar de autoconhecimento, eu tenho que me conhecer, vai ser um livrinho aberto, eu vou pegar lá e falar assim, a Dominique é isso e aquilo, se acontece X, ela reage Y. Não, até a gente é uma caixinha de surpresa em alguns momentos. São vários fatores que vão se acumulando ali. Mas a gente, através dessas variáveis não, através desses valores, a gente consegue ter um caminho mais assertivo, digamos assim, mais consistente, seria a palavra, mais consistente, porque eu não fico me perdendo, o que eu quero, o que faz sentido. Não é a coisa em si, é o que aquilo me proporciona. Toda decisão que eu vou tomar vai me proporcionar algumas coisas. E dentro delas, tem que ter minimamente ali embutido os meus valores. Porque senão a gente fica uma pessoa sem referência, você fica perdido e daqui a pouco nada mais faz sentido. Pelo menos foi isso que eu experimentei aqui. Mas enfim, e você? Como você toma suas decisões? Você já parou para pensar nos seus valores? Se você não parou, eu deixo aqui um convite para você de mergulhar, pelo menos no que você entende agora que são os seus valores, listar ali o que é importante para mim, o que eu não abro mão. E começar a olhar para as decisões que você tem tomado e para as que você vai tomar a partir do que é inegociável para você. Eu acredito fortemente que isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. E se faz sentido para você assuntos como esse, trocar experiências na gestão da sua vida, se inscreve aqui no canal. Vai ser um prazer te ter por aqui. Tchau, tchau.